Fala aí pessoal, tudo beleza? Neste vídeo nós vamos falar sobre a utilização das máscaras N95 ou PFF2 valvuladas. Então, se você é profissional que trabalha no hospital, trabalha na ambulância, trabalha no consultório dentário ou em qualquer outro estabelecimento de saúde e tem interesse neste assunto, segue assistindo o vídeo. E como de costume, vou trazer algumas informações adicionais que ajudam a compreender melhor o tema em questão. Porém, se você não tem interesse nessas informações adicionais, faz o seguinte: vai adiantando o vídeo até você visualizar na parte inferior da sua tela uma tarja vermelha. E aí você começa a assistir o vídeo a partir dali. Ali eu vou falar se podemos utilizar as máscaras com válvula nesses estabelecimentos, se tem algum tipo de contraindicação ou algum tipo de cuidado adicional na utilização dessas máscaras aqui ou semelhantes. Beleza? Eu me chamo Eduardo Oliveira e sou enfermeiro socorrista. Aqui nós temos três tipos de respiradores e purificadores de ar. Esses aqui são conhecidos como peça semifacial filtrante, daí a sigla PFF2, mas não tem nenhum problema em chamar de máscara descartável ou respirador sem manutenção. Já esse daqui é conhecido como peça facial 3/4 ou respirador com manutenção. Com manutenção por quê? É extremamente importante que sempre após a sua utilização ele seja lavado com água e sabão e seja submetido a algum processo de descontaminação ou desinfecção. Não existem apenas esses três tipos de respiradores, purificadores de ar ou equipamentos de proteção respiratória. Existem diversos outros de equipamentos. Esses equipamentos aqui, as máscaras PFF2 com válvula ou sem válvula, ou N95 também, para serem utilizados de maneira segura e eficaz, o usuário do equipamento precisa se atentar para três observações. A primeira observação é que a concentração de oxigênio do ambiente onde você vai estar usando esse equipamento, ela tem que estar entre 18% e 23% da concentração de oxigênio, ou seja, o ar ambiente costuma ter 21% de oxigênio. Logo a gente percebe que a gente tolera um pouquinho menos ou um pouquinho mais, mas não pode ser menos de 18 ou mais de 23. Segunda observação, esses equipamentos aqui, eles não filtram o ar, eles filtram partículas suspensas. Então, se tiver presença de algum gás tóxico ou venenoso, a gente não pode entrar utilizando essas máscaras. Eles não filtram gases. E a terceira observação é que nós precisamos saber quais tipos de partículas estarão suspensas no ar. Porque alguns trabalhos, como por exemplo em mineração, alguns tipos de usinas, ou até mesmo fábricas ou indústrias que produzem cosméticos, também podem gerar aerossóis sólidos e aerossóis líquidos à base de parafina, ou seja, são aerossóis oleosos. Parafina é um derivado do petróleo, então eles geram, alguns trabalhos geram aerossóis oleosos. E essas máscaras aqui, esses filtros aqui, eles têm uma subclassificação, assim dizemos. Então os que são classificados como S, eu vou mostrar inclusive a embalagem para vocês aqui, não sei se vai dar para ler, mas aqui está dizendo, ó, classe S. Resumindo, a classe S é para os respiradores, ou para as máscaras N95 ou PFF2, que são utilizadas para filtrar aerossóis sólidos ou aerossóis líquidos à base de água. Se for à base de óleo, a classificação tem que ser SL. Essa sim pode ser submetida a aerossóis oleosos. Se você trabalha em algum tipo de estabelecimento de saúde, essa informação é extremamente importante, porque infelizmente, nós já tivemos a ocorrência de alguns incêndios em hospitais, por exemplo.
E num primeiro momento compete aos funcionários do hospital ajudar na evacuação, ajudar na saída dos pacientes. Então eu trago essa informação porque na hora do desespero, né, alguém pode achar que essas máscaras serão ou seriam eficazes contra a fumaça de um incêndio, por exemplo. E de repente, sabe-se lá, né, elas poderiam, mais de uma pessoa, ou já estar utilizando, ou colocar a máscara e sair entrando no hospital afora para ajudar as pessoas. Então essas máscaras não têm nenhuma eficiência no caso de incêndio. Por isso que eu trago essa informação para vocês. Tá? Ela tem a indicação para proteger o usuário e ela tem suas limitações. E agora vocês estão conhecendo um pouquinho mais. Mas não podem ser utilizadas em situações de incêndio. Beleza? Para incêndio é um outro equipamento. Precisa ter um treinamento adequado. E geralmente quem utiliza é o corpo de bombeiros, por exemplo, ou alguns outros tipos de profissionais que precisam entrar em ambientes com atmosferas nocivas. Vou trazer aqui uma máscara aqui para mostrar para vocês. Essa peça facial aqui, ó, é uma peça facial completa. E ela é parte de um equipamento chamado respirador de adução de ar, tipo máscara autônoma, e ele é acoplado a um cilindro de ar comprimido, conforme vocês vão ver nessa foto aí, ó. Então, nesse cilindro que vocês estão vendo aí, tem uma quantidade de ar comprimido que permite, seja o bombeiro ou qualquer outro profissional que esteja utilizando esse equipamento, a entrar numa atmosfera que você não precisa saber quanto tem de oxigênio, se tem gases nocivos ou qual tipo de partícula suspensa. Por quê? Você não vai filtrar, você já está entrando com um equipamento que armazena o ar que você precisa por algum tempo. Essa foto, por exemplo, aí foi de um exercício onde nós fizemos, né, uma atividade militar, e nós precisamos montar alguns equipamentos dentro dessa câmara aí, repleta de gases. E só foi possível permanecer nessa câmara por alguns minutos porque nós estávamos utilizando estes equipamentos aí. Essa máscara aqui, ela fica interligada ao cilindro através de algumas mangueiras e daí a gente consegue permanecer um tempo. Essa é a máscara para o pessoal poder utilizar no caso de incêndio ou de atmosfera nociva. Essas que nós utilizamos na assistência da saúde são extremamente limitadas para os cuidados aos pacientes. Beleza? Isso tem que ficar claro para ninguém se machucar ou ninguém tomar alguma atitude achando que, né, vai ter uma certa proteção e no final das contas acabar se ferindo ou até perdendo a vida. Como eu ia dizendo antes aqui, deixa eu tentar retomar aqui. Esses três tipos de máscaras aqui, ou respiradores, né, como queiram chamar aí, eles têm a mesma eficácia de filtração, ou seja, eles conferem o mesmo tipo de proteção. Todos eles são confeccionados ou produzidos a partir de microfibras sintéticas e todos passam ou recebem o mesmo tratamento eletrostático. Onde é que está a diferença, né? Uma sutil diferença, mas que é bastante importante. O pulo do gato em relação à válvula é o seguinte: toda vez que eu estou utilizando essa máscara aqui, toda vez que eu inspiro, que eu puxo o ar, e toda vez que eu expiro, o ar, quando eu inspiro, ele entra, ele atravessa a máscara, então ele é filtrado, e quando eu expiro, ele vai ser expelido, vai sair do meu corpo em direção ao meio ambiente, ao ambiente onde eu estou. Nessa máscara aqui com válvula, a vantagem é a seguinte: toda vez que eu expiro, o ar, em vez de atravessar o filtro, né, no sentido do ambiente, né, do usuário para o ambiente, ele acaba saindo por essa válvula aqui, ó. Como é que ela é por dentro aqui? Então toda vez que eu sopro, que eu expiro, o ar atravessa por aqui.
E qual a vantagem do ar passar por aqui? A primeira vantagem é que quando eu fico usando essa máscara por muito tempo, a sem filtro, melhor dizendo, quando eu uso essa máscara aqui por muito tempo, eu canso mais rápido. Por quê? Porque eu tenho uma barreira física na frente da minha inspiração e expiração. Então, quando eu puxo o ar, eu tenho que fazer um pouquinho mais de força. E quando eu expiro o ar, né, a nível de conhecimento, a expiração é um processo passivo. Você normalmente faz força para inspirar, para poder baixar o seu diafragma. Mas para expirar, ocorre um relaxamento. Você só relaxa e o ar sai. Fazendo uma analogia assim, grosseira e bem básica, o pulmão é tipo uma bexiga. No caso, os dois pulmões são tipo duas bexigas grandes, cheias de bexiguinhas dentro. Mas isso é um assunto para outra hora. Mas essa analogia é só para entender o seguinte: uma bexiga, você faz força para enchê-la de ar. Quando você solta ali a bexiga, ou a ponta da bexiga que está segurando, o ar sai sozinho, não sai? Então o pulmão é parecido. Eu faço força para inflar, para inflar o pulmão de ar. Para liberar o ar é só relaxar e ele sai. Só que quando eu fico usando essa máscara aqui por muito tempo, ou essa máscara aqui por muito tempo, eu canso muito mais rápido, porque em algumas situações eu começo até a ter que fazer uma forcinha para expirar. Porque o ar fica atravessando aqui toda hora, fica atravessando esse filtro, entrando e saindo, e ela começa a ficar um pouco úmida por conta do vapor de água que eu libero, ela começa a ficar um pouco quente e começa a ser mais desconfortável para utilizar. Já essa aqui não, pô. Se o ar, eu só faço força para inspirar, o ar atravessa aqui. Na hora que o ar sai, ele sai pela válvula, então o ar sempre vai procurar um lugar com menos resistência para ele seguir. A válvula oferece pouquinha resistência, então ele sai pela válvula. Ou seja, é mais confortável para respirar usando essa máscara aqui, e ela tende a ser mais duradoura do que as outras, as sem válvulas. Por quê? Porque ela só filtra em uma direção, ela só filtra para cá, ó. Para sair ela não filtra, então ela não retém vapor de água, ela não fica quente, não fica úmida. Por isso elas são mais confortáveis e são mais duradouras em relação às máscaras sem válvulas. E só para vocês entenderem melhor o funcionamento das válvulas, né, para quem já é da área da saúde sabe muito bem como é que funciona. Mas para quem não tem, eu vou usar uma outra máscara aqui, que é só para vocês verem a válvula, as válvulas trabalhando. Beleza? É a máscara que eu vou mostrar aqui, ó. Essa máscara aqui é uma máscara utilizada para administrar oxigênio para quem precisa, para os pacientes. Ela não é para o equipamento de proteção. Mas está vendo que ela tem algumas válvulas? Aqui é uma válvula, aqui a gente tem outra válvula e aqui dentro também tem uma válvula. Como é que ela funciona? Vocês vão perceber que quando eu inspiro, ela vai colar aqui. Então ela não vai deixar o ar entrar. E quando eu expiro, vocês vão ver que ela vai abrir. Essa válvula aqui funciona exatamente igual. E a única diferença em relação a essas válvulas aqui é que essa aqui tem uma proteçãozinha por fora, tá vendo? Que impede, dificulta, né, que a gente perca essa válvula, já que ela tem uma barreira para conter a membrana ali no meio. Essa válvulazinha aqui é danada para perder, né? Porque ela não tem nada, nenhuma barreira aqui. Então a gente pode perder ela muito facilmente. Mas vamos lá, para vocês verem o funcionamento da válvula. Primeiro eu vou expirar para vocês verem ela abrindo. Ah, desconfortável. Mas conseguiram ver ela abrindo? Bom, agora eu vou inspirar. Na verdade eu nem vou conseguir inspirar, porque eu vou vedar ela bem no rosto. Vocês vão ver que ela vai colar, inclusive a máscara vai querer se juntar ao meu rosto. Mas então, pessoal, funciona exatamente assim. Na expiração ela abre, na inspiração ela cola.
por isso que essa máscara aqui, tem gente que fica preocupada de achar que essa máscara aqui pode não filtrar tão bem. Ela pode permitir que micro-organismos passem através dela. Os estudos que tem aí, até hoje a eficácia de filtração é a mesma. Não sei se amanhã ou depois vão comprovar que elas têm menos eficácia na filtração. Mas até hoje, tá, elas têm a mesma eficácia de filtração que essas outras máscaras aqui. Beleza? E o que acontece? Como eu falei, ela tem o pulo do gato, a vantagem dela é a válvula. E aí entra outra questão. A partir do ponto de vista, essa vantagem pode se tornar uma desvantagem. Por quê? Porque se ela só filtra em uma direção, se ela só filtra através da nossa inspiração, só filtra para cá, ela protege o usuário. Se ela não filtra para a direção do ambiente, ela deixa de proteger o ambiente ou até mesmo deixa de proteger algum paciente. Por quê? Por essas válvulas aqui, como elas abrem na expiração, se o usuário estiver doente, por exemplo, com uma tuberculose, se o usuário da máscara, né, se o profissional de saúde estiver com tuberculose ou o próprio, o SARS-CoV-2, o novo coronavírus, quando ele expira, ele pode projetar gotículas para o ambiente. Ele pode também, se estiver falando, pode projetar perdigotos para o ambiente e até expelir os aerossóis, se for o caso de espirrar ou qualquer coisa parecida. Então a vantagem de ir uma desvantagem quando pensamos em proteção. Ou seja, essa confere dupla proteção, para o usuário, para o ambiente, para os pacientes. Essas aqui, tá, elas não conferem essa dupla proteção. Então você está dizendo que eu não posso utilizar essas máscaras no hospital, na ambulância ou nos estabelecimentos de saúde ou consultório dentário, por exemplo. Está dizendo isso? Não pode usar? Negativo. Não estou dizendo que não pode usar. Ela não é a primeira preferência, tá? A primeira preferência é essa aqui. Essa é a preferência número 1. Usar essa máscara sem válvula para proteger o usuário, o profissional, proteger o ambiente e o paciente. Mas o material está ficando escasso. Tem lugar que não tem. Tem lugar que, com muito custo, conseguiram dessa daqui. E não é para usar? Você vai poder usar essa máscara aqui no hospital, no consultório dentário, na ambulância, desde que você use um protetor facial. Essa é a recomendação. Deixa eu pegar um aqui. Então, isso aqui é um protetor facial. Tudo bem? Ele entra aqui. E aí, esse protetor facial vai fazer a função, vai funcionar como um anteparo ou como uma barreira para os meus perdigotos ou as gotículas de salivas que saírem por essa válvula pararem no protetor facial. Ou seja, o protetor facial serve para proteger o paciente, o usuário de gotículas, enfim, que venham em direção ao profissional, mas ele também serve para proteger o ambiente e os pacientes. Beleza? Então essa é a recomendação. A única contraindicação, e aí sim, não posso usar isso aqui de jeito nenhum, tá? É utilizar essas máscaras em procedimentos estéreis, como por exemplo, cirurgias. Por quê? Se por acaso, porventura, eu mandar para o ambiente, eu expelir gotículas, perdigotos, aerossóis, aí eu vou contaminar o ambiente, posso contaminar até o campo cirúrgico, por exemplo. Então, para procedimentos estéreis, eu não posso utilizar essa máscara aqui, beleza? Mesmo com o protetor facial, beleza? E para o dentista, é a mesma observação, tá? Se o dentista vai fazer algum procedimento no paciente, que não é um procedimento estéril, tá?
não é uma microcirurgia ou coisa semelhante, ele pode usar essa máscara aqui com protetor facial. Agora, se for um procedimento, né, mais invasivo, uma microcirurgia, aí seria o ideal ele utilizar outro tipo de máscara. Beleza? Seria o ideal. E com essas orientações aí para vocês. Vou deixar na descrição do vídeo os links com alguns documentos, tá, que foram consultados para a gente estar produzindo esse vídeo aqui. Então vai ter a NR6 e algumas normas, né, alguns documentos aí publicados pela Anvisa e também o manual da 3M também. Não estou fazendo propaganda, mas foi o manual mais bacana que eu achei até aqui, explicando todos os respiradores que nós profissionais de saúde podemos usar. E aí, para encerrar o assunto aqui, pessoal, para a gente poder encerrar esse vídeo de hoje, esses respiradores com manutenção aqui, eles possuem encaixes para tipos de filtros, tudo bem? Aqui tem uma válvulazinha aqui dentro aqui, ó, né? Ela por onde o ar, ela abre quando eu inspiro, então o ar pode atravessar o filtro aqui, e quando eu expiro, essa válvula aqui abre, ela vai para frente, aí libera o ar, mais ou menos assim. Acho que deu para perceber, mas enfim. Para essas máscaras aqui existem, resumindo, se eu não me engano, 3 tipos de filtro: um filtro mecânico, um filtro químico e um filtro misto, tá? Esses aqui são filtros mecânicos da classe P2. Se vocês observarem, eu vou liberar ele aqui para vocês verem aqui. Tá vendo como eles lembram uma máscara PFF2? Até a corzinha aqui, ó. Por quê? Como eu falei antes, eles são feitos, são produzidos a partir do mesmo material, a partir de microfibra sintética. Então, esses filtros aqui, esses filtros mecânicos, eles existem na classificação P1, P2 e P3. Não é à toa. As máscaras PFF, a gente costuma usar na saúde no mínimo PFF2, mas elas têm, né, PFF1, PFF2 e PFF3. Então os filtros mecânicos, eles recebem essa mesma categoria P1, P2 e P3 porque são equivalentes às máscaras PFF1, PFF2 e PFF3. Ou seja, tem a mesma capacidade de filtração. Ah, então quer dizer que eu posso utilizar essas máscaras aqui nos estabelecimentos de saúde para me prevenir de contágio, de contaminação. Então, aí entra uma questão. Em versões anteriores, a Anvisa citava diretamente esse equipamento de proteção aqui para ser usado como uma opção em estabelecimentos de saúde. Nessas versões de final de 2019 e 2020, ela não cita diretamente esses respiradores. Quando ela se refere às máscaras PFF2, ela fala máscara PFF2/N95 ou equivalentes. E aí deixa uma certa dúvida se ela está indicando ou não, já que esse filtro ele é equivalente a uma máscara PFF2. Então, assim, não tem como responder se dá para utilizar ou se não dá para utilizar. Eu fiz contato com uma das representantes desses tipos de respiradores aqui no Brasil e eles informaram que ela tem a mesma eficácia de filtração, por isso que eu afirmei para vocês com ênfase, só que eles não recomendam para uso, né, na saúde, uso hospitalar ou enfim, ou semelhantes. Por quê? Porque essa máscara aqui ela tem muitos acessórios. Tudo isso aqui desmonta, tudo isso aqui, fora as tiras que prendem na cabeça e na nuca. Então, a higienização que é obrigatória a fazer após a utilização é uma higienização que deve ser bem rigorosa, deve ser feita com muita cautela, a higienização e a desinfecção. Então, corre-se o risco do profissional de saúde, especialmente na correria entre um atendimento ou outro, se for parar para fazer a desinfecção, corre-se o risco dele não fazer uma boa manutenção dessa máscara.
E aí, ao reutilizá-la, talvez ele esteja utilizando equipamento contaminado e por isso ela deixou de ser recomendada diretamente. Mas vocês vão observar que em um dos documentos, se eu não me engano, da Sociedade Brasileira de Nefrologia, se não me engano, mas vai estar na descrição do vídeo, eles citam os filtros P2 como um equipamento que pode ser utilizado, né, na proteção do profissional de saúde, seja para o Covid, para a tuberculose, enfim, né, e todos esses micro-organismos. Tudo bem? Então ficam essas informações aí para vocês. Espero de todo o coração, né, ter conseguido ajudar vocês de alguma forma. Se alguma dessas informações fazem sentido para vocês, se valeram a pena, eu peço que vocês compartilhem essas ideias. Se gostaram do vídeo, deixe o seu joinha, inscreva-se no canal e ative as notificações para que, né, daqui a alguns dias vocês possam estar sendo informados de novos vídeos sendo disponibilizados. Beleza? Fiquem com Deus, um forte abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau e fui!